Hoje iremos falar sobre o planeta Terra em mudança. A Terra encontra-se em constante transformação, seja através de alterações bruscas, como sismos e erupções vulcânicas, seja de forma lenta, como forças tectónicas. A partir do século XVIII, o homem começou a preocupar-se com a idade da Terra e os fenómenos que nela aconteciam. Acreditava-se que a criação da Terra, as formações rochosas e outros fenómenos geológicos e biológicos se deviam a catástrofes violentas que ocorriam devido à intervenção divina. Surge assim o princípio do catastrofismo. Georges Cuvier foi um dos principais defensores do catastrofismo. Basicamente, baseou-se na interpretação de sequências estratigráficas com fósseis, onde verificou que fósseis que existiam em estratos superiores não existiam nos estratos mais profundos e vice-versa. Este princípio, o princípio do catastrofismo, reuniu o consenso da comunidade científica e religiosa da época. No final do século XVIII, James Hutton, um sábio escocês, contestou o catastrofismo e recuperou a ideia do naturalismo. Defendeu que os fenómenos aconteciam de forma natural, lenta e gradual, sem a intervenção divina e sob a influência dos mesmos processos que atuaram no passado. A esta uniformidade de processos foi dado o nome de uniformitarismo. Este cientista, James Hutton, analisou as rochas sedimentares e os seus ambientes de formação e verificou os efeitos lentos e contínuos da erosão e do transporte de sedimentos. Além disso, observou a elevada riqueza em fósseis e a espessura dos estratos, revelando uma deposição lenta. As ideias fundamentais desta corrente de pensamento geológico, enunciadas por Hutton, são as seguintes. As leis naturais são constantes no tempo e no espaço. O passado pode ser explicado com o que se observa hoje, o princípio do atualismo, e que defende que o presente é a chave do passado. Os processos geológicos são lentos e graduais, inferindo que no passado também o seriam. É o chamado princípio do gradualismo. No entanto, Hutton admitiu nessa altura também a existência de fenómenos violentos como sismos e vulcões. Foi Charles Lyell, no início do século XIX, o responsável pelo ressurgimento do uniformitarismo. Na sua obra, Princípios de Geologia, mostra os inconvenientes das ideias catastrofistas baseadas em acontecimentos bíblicos, como por exemplo o dilúvio. Também Charles Darwin, na sua teoria Evolução das Espécies, foi fortemente influenciado pelas ideias de Lyell. Com o estudo dos fósseis, ele verificou que as espécies animais e vegetais se sucederam ao longo dos tempos geológicos de modo tranquilo e gradual. Esta corrente, baseada nos princípios uniformitaristas, ficou conhecida como gradualismo ou gradualismo uniformitarista. Em pleno século XX, ressurgem teorias catastrofistas, o chamado neocatastrofismo. Esta corrente de pensamento geológico aceita os princípios do uniformitarismo, mas admite a existência de catástrofes, como chuva de asteroides ou cometas, como sendo importantes agentes modeladores da vida e da geodinâmica terrestre. As teorias cosmológicas que explicam a extinção dos dinossauros, por exemplo, são de concepção neocatastrofista. Seguidamente, iremos abordar o mobilismo geológico. Para explicar a dinâmica do nosso planeta, têm sido levantadas várias hipóteses na tentativa de explicar os fenómenos geológicos. Em 1915, Alfred Wegener, um cientista alemão, revolucionou a geologia, afirmando que os continentes, agora afastados, tinham estado unidos. É a chamada teoria da deriva continental. Esta teoria foi formulada tendo em conta 4 argumentos. Quanto aos argumentos morfológicos, Wegener constatou que as margens atlânticas da América do Sul e de África se ajustavam como um puzzle. Em relação aos argumentos paleontológicos, foram encontrados fósseis da mesma espécie em continentes que hoje se encontram muito afastados e separados por oceanos. Em relação aos argumentos paleoclimáticos, são conhecidos sedimentos de origem glaciar que hoje se encontram no continente africano, por exemplo.
Quanto aos argumentos litológicos, Wegener encontrou rochas idênticas com a mesma idade, mas em diferentes continentes. Wegener sugeriu também que os continentes deslizavam sobre os fundos oceânicos. No entanto, na altura, era considerado impossível mover uma enorme massa rochosa ao longo dos fundos oceânicos. Durante as guerras mundiais do século XX, foi possível, com o uso de sonares, verificar a existência de cadeias montanhosas no fundo dos oceanos, as chamadas dorsais médio-oceânicas, e também verificou existirem depressões profundas, as fossas oceânicas. Com a descoberta do Rift, pelo geólogo Harry S., verificou-se que a zona de Rift era um local por onde o magma subia à superfície, criando a crosta oceânica de forma contínua. Surge assim o conceito de expansão dos fundos oceânicos. No entanto, a formação contínua da crosta oceânica iria levar a um aumento do tamanho do planeta. Como isso era improvável, S. sugeriu a destruição da crosta mais antiga ao longo das desconhecidas fossas oceânicas. Dois cientistas, Robert Palmer e Donald Mackenzie, formularam uma nova teoria, a teoria da tectónica de placas. Segundo esta teoria, a litosfera está fragmentada em cerca de 8 grandes blocos que se movem lentamente. São chamadas placas litosféricas. A litosfera inclui a crosta oceânica e a crosta continental até aproximadamente 100 km de profundidade e também parte do manto superior, todas no estado sólido. Em termos de diferenças, a crosta continental é mais espessa, menos densa e constituída por rochas ácidas. A crosta oceânica é pouco espessa, mais densa e composta essencialmente por rochas básicas. Por baixo da litosfera encontra-se a astenosfera, constituída por material parcialmente fundido, o que lhe confere um comportamento plástico. A sua plasticidade permite a mobilidade das placas litosféricas que flutuam sobre a astenosfera. As placas litosféricas encontram-se separadas umas das outras por falhas. São as chamadas zonas de limite de placas litosféricas. As placas litosféricas podem apresentar 3 tipos de limites. Os limites convergentes, em que as placas litosféricas colidem uma com a outra e onde há destruição de material. As divergentes, ou chamado rift, onde as placas se deslocam afastando-se uma da outra e onde há formação de nova crosta por ascensão do magma. E as placas conservativas ou transformantes, em que as placas deslizam horizontalmente uma em relação à outra. Neste último tipo de limite, há uma intensa atividade sísmica, mas sem fenómenos vulcânicos. Além disso, cada placa pode ser ao mesmo tempo divergente, convergente e conservativa em relação às placas que lhe estão próximas. Segundo muitos geólogos, os movimentos das placas litosféricas são provocados por correntes de convecção. Assim, as correntes de convecção consistem na ascensão do material de zonas mais profundas da astenosfera até ao seu limite superior, onde sofre arrefecimento, e volta novamente a descer, definindo assim uma corrente de convecção. Atualmente, não há um mecanismo capaz de explicar totalmente a dinâmica das placas tectónicas ou litosféricas. Muito ainda está por descobrir e clarificar. Como tantas outras, esta será uma tarefa para os geólogos do futuro.